Muito bem-vindos ao canal Engenharia Ativa. Sou o engenheiro Silvio Felipe e no vídeo de hoje quero te ensinar a descobrir a altura da laje em apenas 1 minuto. Mas antes disso, claro, a gente tem que entender alguns conceitos muito importantes. Então, se você quer saber a altura ideal da sua laje, até por questões de conferência e um pré-dimensionamento, fica comigo que no vídeo de hoje eu vou te explicar de maneira simples e rápida, beleza? Então bora lá! Quando a gente fala de laje, pessoal, determinar a altura de laje, a gente tem um conceito de determinar o seu pré-dimensionamento. Ou seja, a partir de uma altura da laje, seja ela maciça ou treliçada, que é a mais usual em obras de pequeno a médio porte. E esse pré-dimensionamento ele dá para a gente uma altura de partida. Através dela a gente continua o nosso cálculo para determinar a área de aço, o tipo da treliça que vai ser utilizada, armadura de distribuição e muito mais. No vídeo de hoje quero focar nesse pré-dimensionamento, como você descobre a altura da sua laje. Tá? Lembrando, lajes são elementos estruturais que precisam de um concreto de no mínimo 25 MPa, como determina a norma. E outro detalhe muito importante está na altura mínima da laje em relação ao seu tipo de uso. Quando a gente fala de uma laje forro, por exemplo, a gente pode utilizar H8. Porém, se no pré-dimensionamento a gente calcular e der uma H8 ou até menos, mas se a gente pretende utilizar para laje piso, eu já não recomendo. Então, laje piso, a gente sempre parte da altura de H12 para frente. Lembrando, H12, mas pelo menos, quando é H12, eu indico já 5 centímetros de capa, que é aquela altura acima da treliça. A fórmula que a gente utiliza para fazer um pré-dimensionamento de laje, ela muda de laje maciça para treliçada. Uma laje maciça, por exemplo, a gente pega a sua largura, sua menor largura, que é onde a gente vai apoiar a laje, e a gente divide por 40. Dessa maneira a gente tem aí um pré-dimensionamento, a gente sabe qual altura partir. Porém, quando a gente fala de laje maciça, tem alguns conceitos que a norma NBR 6118 ela pede que a gente tem que tomar cuidado. Esses são os detalhes. Tem que ser no mínimo 7 centímetros para lajes de cobertura que não estejam em balanço, 8 centímetros para lajes pisos ou lajes de cobertura em balanço. Lembrando que a laje maciça, a laje treliçada não pode ser de 8. 10 centímetros para lajes em balanço, 10 centímetros para lajes que suportem veículos de peso total ou inferior a 30 kN. 12 centímetros para lajes que suportam veículos de peso total maior que 30 kN e 16 centímetros para lajes lisas e 14 centímetros para lajes cogumelo. Então você percebe que a norma ela determina alguns valores mínimos, mesmo que na hora da gente calcular dê uma altura menor. Agora a gente vai falar da laje treliçada, que é com certeza que você está esperando. A laje treliçada a gente sempre vai pegar o menor vão, correto? Que é onde a gente vai apoiar nas vigas. A gente faz isso para realmente economizar material e ter uma laje mais eficiente. Porque se a gente pega uma laje, por exemplo, que ela tem 3 metros por 5 e a gente, por um motivo ímpar, decide armar no sentido de 5 metros, a gente tem como se fosse várias vigas em paralelo. Então essa viga ela vai ter que ter muito mais altura e ferragem para suportar os esforços. E a fórmula que a gente utiliza para pré-dimensionar uma laje treliçada é L, que é a menor largura, dividido por 25, chegando num determinado valor. Pessoal, vamos fazer aqui um teste rapidinho. Se eu tenho um pequeno vão de 3 metros e divido por 25, a gente tem aí H12. H12, se for questão de uma laje forro, por exemplo, a gente pode utilizar uma H8 com uma capa de 5 que ainda vai ter 1 centímetro a mais, totalizando 13 centímetros de altura total. Lembrando que essa fórmula é para a altura total da laje. Porém, se a gente tem uma laje de 4 metros, divide por 25, a gente vai ter 16. Nesse caso aí já é H12 com pelo menos 4 centímetros de capa, recomendo 5, tranquilo? Agora, se a gente utiliza essa fórmula para laje maciça, pega 300 dividido por 40, vai dar 7,5. Se for uma laje forro, a gente consegue utilizar uma laje de 7 centímetros, se for inteira maciça. Agora, se for uma laje de 4 metros, divide por 40, vai dar. Se for uma laje de 4 metros, a gente divide por
40 vai dar 10 centímetros. Então a gente tem aí uma certa altura. Lembrando que essas alturas que eu expliquei para vocês são pré-dimensionamento. Quer ver um detalhe muito importante que pode mudar um pouco esse conceito? Vem comigo no computador que eu vou explicar para vocês uma coisa bem interessante. Aqui a gente tem dois modelos de estrutura, né? São duas lajes exatamente iguais, né? A gente tem a primeira laje com 4 metros. Vou pegar aqui, ó. 4 por 4 metros, né? São duas lajes quadradas, literalmente quadrada, mas com a laje treliçada em um único sentido. A grande diferença entre elas tá aqui, ó, nesse meio. Essa laje de baixo, que é a L3 e a L4, elas são engastadas, diferentemente aqui dessa laje que ela é livre, né? É simplesmente apoiada. Não tem nenhuma ferragem negativa robusta, apenas de traspasse mesmo. Aí após processar a estrutura, a gente chega nesse gráfico aqui, ó. Esse de baixo é da estrutura que ela foi engastada aqui no meio. E a de cima é onde está apoiada. De cara a gente começa, se clicando aqui, ó, a gente vê que tem um momento muito pequeno. Aqui, ó, 519, 542, agora já na engastada não. 1073 é um momento negativo, ó. Então ele passa para cima. Só que aumentou no apoio. Porém aqui no centro, ó, 1250, né? É um momento muito alto, que é quilo, né? Tá certo que eu sobrecarreguei essa laje para realmente ela dar um esforço expressivo e a gente entender bastante essa diferença. Mas aqui, ó, 1250 no meio da laje e no apoio 542. Chegando aqui ela zero, pessoal. O software calcula esse trecho. Aqui não. Aqui, ó, 1073 e no meio 158, aliás, 775, ó, 775, aqui 1073. Então, engastando a laje, a gente consegue reduzir um pouco o esforço, né, o momento fletor. E eu queria mostrar isso para vocês nesse software de cálculo, justamente para poder mostrar que, às vezes, trabalhando os engastamentos, a ferragem, posição, a gente consegue trabalhar com alturas até menores da laje em determinadas situações. Por isso que esse vídeo que eu estou explicando para vocês, a questão da altura, é apenas um pré-dimensionamento. Ele não é um cálculo final, mas é uma boa base para você partir dela. Olha a diferença dos gráficos de momento fletor. Olha para vocês verem a diferença, como a gente consegue otimizar uma estrutura trabalhando os engastamentos. Os engastamentos nada mais é do que a ferragem negativa da laje. Então quando a gente trabalha essa ferragem negativa ou trabalha o reforço da mesa de concreto, a gente consegue aí reduzir alguns esforços. Olha a diferença de esforço entre uma e outra. Claro, o apoio do meio vai absorver mais esforço, né, que foi engastado, porém se a gente pegar em momentos máximos, com certeza aqui é livre, tem um momento maior. Então dessa forma a gente vê que trabalhar os engastamentos ajudam muito. Claro que aí tem mais conceitos, mais coisas importantes que tem que ser destrinchado e explicados com mais detalhe, beleza? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que a gente vai trocando uma ideia, batendo um papo. E essa semana eu quero trazer bastante vídeo falando sobre lajes e alguns assuntos relacionados, beleza? Um forte abraço, até o próximo vídeo e tchau!